No próximo capítulo da novela Mania de Você, Molina garante a Luma que deu dinheiro para Iberê deixar o país, criando uma onda de alívio temporário na mente da jovem. Viola revela a Nahum que a reconciliação com Mavi é, na verdade, um plano ardiloso para descobrir o assassino de Rudá. A tensão aumenta e Nahum se vê dividido entre apoiá-la e temer pelas consequências de suas ações. Enquanto isso, Berta se recorda da morte de Henrique, um evento que a assombra constantemente. As memórias a levam a deduzir que Guga, em conluio com Isis, foi responsável pela tragédia que abalou sua vida. A dor e a raiva a consomem, e Fátima, percebendo seu desespero, aconselha Berta a ir à polícia. Contudo, o medo de represálias a impede de agir. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e escreva de qual cidade você assiste a novela. Diana, por sua vez, estranha os elogios que Hugo faz a Douglas, sentindo que há algo mais por trás daquela amizade repentina. A desconfiança cresce e ela começa a investigar, temendo que Hugo possa estar envolvido em algo perigoso. Enquanto isso, Isis, com seu jeito manipulador, propõe a Lady sequestrar Berta, uma ideia que choca a jovem, mas que também a intriga. O plano de Isis é sombrio e Lady hesita, ponderando as implicações de tal ato. Em meio a esse turbilhão, Luma finalmente declara seu amor por Mavi. Mavi pressiona Mércia sobre tê-lo feito acreditar que havia matado Molina, revelando a fragilidade de suas relações. As revelações criam um emaranhado de sentimentos e segredos, onde cada personagem luta contra seus demônios internos. A história se desenrola em um clima de suspense, onde alianças são testadas e verdades ocultas estão prestes a ser reveladas. Cada escolha pode levar a consequências imprevisíveis, e o destino de todos está em jogo. O que acontecerá quando os segredos finalmente vierem à tona? A tensão é palpável, e o desfecho pode ser devastador. Após uma série de intrigas e uma verdadeira guerra fria que se arrastou por meses, Mavi e Molina finalmente entraram em um confronto brutal, rolando pelo chão em uma briga intensa, cheia de tapas e socos. A adrenalina estará à flor da pele, e o embate pode ter um desfecho trágico para um deles, deixando os espectadores em suspense. Durante a luta, Mavi, determinado a acabar com a ameaça que Molina representa, tentará tomar a arma do vilão para matá-lo. A cena será marcada por um misto de desespero e coragem, enquanto Molina fará de tudo para atirar no próprio filho, revelando a profundidade de sua loucura. No entanto, a decisão final não estará nas mãos de nenhum dos dois. É nesse momento crítico que Mércia entrará em cena, uma figura que sempre teve um papel crucial na vida de ambos, e conseguirá pegar o revólver, ficando diante de um dilema impossível: apontar a arma para o filho ou para o amante. Antes desse momento tenso, Mavi, em um ato de desespero, dará uma ordem ao seu fiel cachorro, Otto, para atacar Molina. O cão, treinado e leal, obedecerá de imediato, partindo para cima do vilão com bravura, mordendo-o e o impedindo de reagir. A cena será intensa, com o cão lutando ferozmente e, mesmo ferido, Molina conseguirá se livrar do animal em um movimento brusco. Em um ato cruel e impensável, ele atirará em Otto, deixando Mavi em estado de choque e aumentando a tensão no ar. Molina então partirá para cima de Mavi gritando: "Agora eu te mato, moleque!" As palavras dele ecoarão como um aviso sombrio, e a luta se tornará ainda mais brutal. Ele tentará disparar contra o próprio filho, mas errará o tiro, e a bala passará perto, um lembrete do quão perto a morte pode estar. Os dois continuarão brigando no chão, ambos lutando com todas as suas forças para alcançar a arma que representa a vida ou a morte. É nesse momento caótico que Mércia, completamente abalada e em estado de choque, tomará posse do revólver. A tensão será palpável, e o espectador sentirá a angústia da ex-governanta, que sempre esteve entre a espada e a parede em suas decisões.
Molina, cínico e manipulador, tentará jogar com suas emoções, provocando: "Acerta ele, meu amor! Vai, Mércia, mata logo o seu filho!" As palavras dele serão como veneno, tentando envenenar a mente dela e forçá-la a tomar uma decisão que mudará suas vidas para sempre. Diante da situação extrema, a ex-governanta ficará dividida, sem saber para quem apontar a arma, alternando a mira entre Mavi e Molina em meio ao desespero. O dilema moral que Mércia enfrenta será um reflexo das escolhas que fez ao longo de sua vida, e a cena se tornará um verdadeiro retrato da complexidade das relações humanas. O público ficará preso à tela, torcendo para que Mércia encontre uma saída, mas sabendo que cada segundo que passa a leva mais fundo em um abismo de dor e perda. A luta entre Mavi e Molina se intensificará, com momentos de fúria e desespero, enquanto ambos tentam se superar. O chão da sala estará coberto de marcas da batalha e cada golpe trocado será uma representação do que está em jogo: a vida, a morte e o amor que uma vez uniu os três. A tensão será tão forte que o público poderá sentir a eletricidade no ar, como se cada movimento pudesse ser o último. Enquanto isso, a presença de Otto, mesmo ferido, será uma lembrança do amor incondicional e da lealdade que muitas vezes falta nas relações humanas. O cachorro, embora em perigo, simbolizará a esperança e a pureza em meio ao caos. A cena se tornará um campo de batalha emocional, onde cada personagem lutará não apenas por suas vidas, mas também por suas almas. Mércia, em um momento de clareza, poderá recordar os momentos bons que teve com Mavi e Molina, e isso a ajudará a entender que a verdadeira luta não é entre eles, mas contra as forças que os separaram. A luta interna dela será tão intensa quanto a luta física entre os dois homens, e isso criará uma camada adicional de drama que manterá o público completamente envolvido. À medida que a luta continua, a câmera poderá alternar entre os rostos de Mavi, Molina e Mércia, capturando a dor, o medo e a determinação em seus olhos. O cenário, que antes era um lar, agora se transformará em um campo de batalha, refletindo a desintegração da família e o custo das escolhas feitas. O clímax da cena se aproximará, e o espectador será levado a questionar: quem realmente merece viver? A tensão será tão alta que será quase insuportável, e a cena culminará em um momento de silêncio, onde todos os personagens estarão paralisados em suas decisões, esperando que o destino intervenha. A luta entre Mavi e Molina não é apenas física, mas também simbólica, representando a luta entre o bem e o mal, a luz e a escuridão dentro de cada um deles. A presença de Mércia complicará ainda mais a situação, pois ela representa a possibilidade de redenção, mas também o peso das escolhas que foram feitas. O que acontecerá a seguir será um verdadeiro teste de caráter, onde cada um será forçado a confrontar seus demônios internos e decidir o que realmente importa. O público ficará na ponta da cadeira, ansioso para ver como essa história se desenrolará, sabendo que a resolução dessa luta pode mudar tudo para sempre. Mércia, com o revólver em mãos, se vê em uma encruzilhada emocional, onde cada escolha que fizer terá repercussões profundas não apenas para ela, mas para todos os envolvidos. O dilema de apontar a arma para Mavi ou Molina simboliza a luta interna entre amor e dever, entre a proteção de um filho e o amor por um amante que, apesar de suas falhas, ainda possui um lugar em seu coração. Enquanto Mavi e Molina continuam a lutar, ambos são forçados a confrontar o que realmente representam um para o outro. O embate físico se transforma em um reflexo de suas emoções mais profundas: a traição, a dor e a busca por redenção. Mavi, em sua luta pela sobrevivência, não apenas luta contra o pai, mas também contra o legado de dor que ele representa. Por outro lado, Molina, em sua tentativa de eliminar o que considera uma ameaça, revela o quanto está perdido em sua própria escuridão,
incapaz de ver o amor que ainda existe entre ele e seu filho. O momento decisivo chega quando Mércia, finalmente ciente do peso de suas escolhas, percebe que não pode permitir que o ciclo de violência continue. Em um ato de coragem, ela toma uma decisão que mudará o curso de suas vidas. Com lágrimas nos olhos e o coração pesado, ela aponta a arma para Molina. Não com ódio, mas com a determinação de quebrar as correntes que os prenderam a essa batalha sem fim. "Chega", ela dirá, com a voz trêmula, mas firme. "É hora de parar com essa loucura." A cena se desenrola em um silêncio tenso, onde cada personagem reflete sobre suas escolhas, suas dores e suas esperanças. A luta não termina com a vitória de um sobre o outro, mas com a compreensão de que o amor, mesmo em suas formas mais complicadas, pode ser a chave para a libertação. O público é deixado com a sensação de que, apesar das feridas profundas, a possibilidade de reconstrução e perdão está ao alcance. Assim, Mania de Você não apenas apresenta uma batalha física, mas uma batalha emocional que ressoa na vida de cada um dos personagens. A história nos faz refletir sobre o que realmente importa: as relações que construímos, os laços que formamos e a capacidade de perdoar e ser perdoado. A luta de Mavi, Molina e Mércia se torna um símbolo da luta de todos nós, um lembrete de que, mesmo nas situações mais sombrias, a luz da esperança pode brilhar, desde que estejamos dispostos a enfrentar nossos medos e abraçar a mudança. Com isso, a narrativa se fecha, mas deixa uma porta aberta para o futuro, onde as histórias de amor, dor e redenção podem continuar a se desenrolar, mostrando que, apesar dos desafios, a vida sempre encontrará um jeito de seguir em frente. Prestes a se casar com Gael, Fátima, vestida de noiva, passará por momentos de terror quando for sequestrada por seu ex-marido, Robson. Tudo começa em um dia ensolarado, com o céu azul e a brisa suave do mar, ideal para um casamento à beira-mar. Fátima, já com 9 meses de gravidez, se prepara para o grande dia com a ajuda de suas melhores amigas, Diana e Berta. Ambas estão radiantes, ajudando-a a se arrumar e a colocar o vestido branco que a deixará deslumbrante. O clima é de festa, com risadas e lembranças de momentos passados, enquanto a expectativa do casamento cresce. Após dar os últimos retoques no visual, Fátima se despede das amigas e entra em um carro que a levaria até a praia, onde seria realizada a cerimônia. A música suave toca ao fundo, criando uma atmosfera mágica. No entanto, para sua surpresa, ao olhar para o motorista, ela percebe que é Robson quem está ao volante. Assustada, Fátima confronta o ex-marido. "O que você está fazendo, seu maluco?" pergunta, a voz tremendo de nervosismo. "Estou impedindo a mãe do meu filho de fazer uma loucura", responde o crápula, deixando claro que não aceitará que ela se case com Gael. O olhar de Robson é intenso, quase maníaco, enquanto ele acelera em direção a um destino desconhecido. Enquanto isso, na praia, Gael começa a sentir que algo está errado. Ele observa o tempo passar e a ausência de Fátima se torna angustiante. Preocupado e ansioso, ele tenta alertar os convidados, mas todos acham que o atraso de Fátima é apenas algo normal antes de um casamento. A música que deveria embalar o momento agora é apenas um eco distante de sua ansiedade crescente. Dentro do carro, Fátima entra em pânico ao perceber que Robson trancou as portas e está indo para longe da praia. Desesperada, ela tenta convencê-lo a parar, mas o sequestrador continua com seu plano. "Loucura é você casar com aquele moleque. Devia me agradecer, eu tô salvando o meu filho", afirma Robson, sua voz carregada de raiva e possessividade. Fátima, gritando, corrige. "É filha! Eu vou ter uma menina!" A revelação parece não ter impacto sobre Robson, que ainda está preso em sua própria realidade distorcida. "Ainda não me acostumei com isso. De qualquer forma, eu não vou aceitar que minha filha seja criada por um marginalzinho",
Robson, você vai preso? Para onde está me levando? Questionará ela, tentando manter a calma em meio ao caos. Com um comportamento cada vez mais obsessivo, Robson revela sua intenção de fugir com Fátima para um lugar distante, onde ele acredita que poderão viver como uma família novamente. Vou levar você para qualquer lugar bem longe, onde a gente possa criar o nosso filho, quer dizer, nossa filha juntos. Eu e você vivendo como marido e mulher de novo, como nunca devia ter deixado de ser, diz ele, ignorando os apelos desesperados da noiva. A estrada se estende à frente e Fátima tenta pensar em uma maneira de escapar. Ela se lembra da força que sempre teve, da determinação que a levou a construir uma carreira de sucesso e a se libertar de Robson. Você não pode fazer isso, Robson. Eu não te amo mais. Eu estou com Gael agora. Grita, seu coração acelerado, enquanto as lágrimas escorrem pelo seu rosto. Robson, no entanto, parece surdo às súplicas dela. Amor é uma palavra vazia. O que importa é a família, e eu vou lutar por isso. Não vou deixar que você destrua tudo o que construímos, mesmo que isso signifique fazer o que for preciso, ele diz, a raiva transparecendo em cada palavra. A tensão aumenta à medida que Fátima tenta raciocinar com Robson, buscando apelar para qualquer vestígio de humanidade que ainda possa existir nele. Pense na nossa filha, Robson. Ela merece crescer em um lar cheio de amor, não em um ambiente de medo e violência. Ela tenta desesperadamente tocar o coração dele, mas a resposta é uma risada sarcástica. Amor? O que você sabe sobre amor? Você trocou nossa família por um marginalzinho. Agora você vai entender o que é realmente ser uma mãe. Ele responde, desdenhando suas palavras e acelerando ainda mais o carro. Dentro do veículo, o clima se torna insuportável. Fátima se sente claustrofóbica, cercada por um homem que um dia a amou, mas que agora representa seu maior pesadelo. Ela tenta pensar em um plano, mas a adrenalina e o medo a paralisam. O carro avança por uma estrada deserta, longe da civilização, e a solidão do lugar só intensifica seu desespero. Fátima tenta mais uma vez. Robson, eu sei que você ainda se importa comigo. Lembre-se dos momentos bons que tivemos. Podemos encontrar uma solução que não envolva isso tudo. Mas suas palavras parecem apenas alimentar a fúria de Robson, que a vê como uma traidora. Momento bom? Você quer falar de momentos bons enquanto me abandona? Não, Fátima. Você não entende o que eu sinto. Eu não vou deixar que você me tire o que é meu, nem que eu tenha que lutar contra tudo e todos. Ele grita, a raiva transbordando. Fátima percebe que a situação está se tornando cada vez mais perigosa. O desespero a consome e, em um ato de coragem, ela decide que precisa agir. Se você me deixar ir agora, eu prometo que não vou chamar a polícia. Vamos conversar, Robson. Vamos encontrar uma solução que funcione para nós e para nossa filha, sugere, tentando encontrar um terreno comum. Robson hesita por um momento, mas logo a expressão de seu rosto se endurece novamente. Você acha que eu vou acreditar em você? Você só quer me manipular. Eu conheço você, Fátima. Você sempre foi boa em mentir, ele responde, a desconfiança dominando seu olhar. A estrada se torna um labirinto de emoções e Fátima luta contra o pânico que a invade. Ela sabe que precisa ser forte, não apenas por si mesma, mas pela vida que carrega dentro de si. Robson, não faça isso. Pense na nossa filha. Pense no futuro dela. Grita, a voz embargada pela tensão. Fátima percebe que a única maneira de se libertar de Robson é confrontar diretamente seus medos e a realidade distorcida que ele criou. A estrada deserta à sua frente simboliza não apenas a fuga, mas também a prisão emocional em que ambos se encontram. Enquanto o carro acelera em direção ao desconhecido, a mente de Fátima se enche de pensamentos sobre o futuro de sua filha e o tipo de vida que ela deseja construir. Ela começa a lembrar das lições que aprendeu ao longo dos anos, da força que desenvolveu ao enfrentar os desafios da vida. A imagem de Gael,
esperando ansiosamente por ela na praia, torna-se um farol de esperança. Fátima decide que não pode permitir que o passado a defina, nem que o medo a mantenha cativa. Com um novo senso de determinação, ela se volta para Robson. Eu não sou mais a mulher que você conheceu, Robson. Eu cresci, eu mudei, e você também precisa mudar. Você pode decidir ser um pai presente para nossa filha, mas isso não pode incluir ameaças e violência, ela declara, sua voz firme e carregada de emoção. Fátima tenta apelar para a parte de Robson que ainda pode ser alcançada, buscando não apenas a sua própria liberdade, mas também a redenção dele. Robson, por sua vez, se vê em um dilema emocional. A luta interna entre o amor que ainda sente por Fátima e a raiva que o consome o faz hesitar. Ele olha para ela e, por um breve momento, a máscara de possessividade se desfaz, revelando um homem confuso e perdido. Eu só queria que fôssemos felizes de novo. Eu não sei como lidar com isso. Ele admite, a vulnerabilidade transparecendo em sua voz. Fátima, percebendo a fragilidade de Robson, tenta se aproximar ainda mais. Nós podemos encontrar um caminho, Robson. Não precisa ser assim. Pense na nossa filha. Ela merece um pai que a ame de verdade, não alguém que a ame com medo, ela diz, suas palavras ressoando com a esperança de um futuro melhor. Nesse momento de conexão, o carro começa a desacelerar. Robson, lutando contra seus próprios demônios, finalmente começa a entender que a verdadeira força não está em controlar, mas em deixar ir. Ele admite que não pode forçar Fátima a voltar para ele e que a felicidade dela é mais importante do que sua possessividade. Com lágrimas nos olhos, Robson finalmente para o carro em um local seguro. O silêncio que se segue é pesado, mas cheio de possibilidades. Fátima aproveita a oportunidade para sair do veículo, sentindo o vento fresco em seu rosto, como se estivesse respirando pela primeira vez em meses. Ela se vira para Robson e diz: se você realmente ama nossa filha, comece a cuidar de si mesmo. Procure ajuda. Nós dois podemos ser melhores. Robson a observa, uma mistura de dor e compreensão em seu olhar. Ele sabe que a jornada para a recuperação e a mudança será longa, mas a semente da esperança foi plantada. Eu vou tentar, Fátima. Por ela, eu vou tentar, ele promete, a sinceridade em suas palavras ecoando na vastidão da estrada. Enquanto Fátima se afasta, seu coração está cheio de alívio e esperança. Ela sabe que o caminho à frente será desafiador, mas agora está livre para construir uma nova vida, não apenas para si, mas também para sua filha. A praia onde Gael a espera é um símbolo de renascimento e novas oportunidades. Fátima caminha em direção a esse futuro, determinada a criar um lar cheio de amor e segurança. O desaparecimento de Iberê causa uma onda de preocupação e desespero em Mavi, que sempre viu em Iberê não apenas um funcionário, mas um verdadeiro amigo e braço direito. A relação deles é marcada por momentos de cumplicidade e confiança, e a ausência repentina de Iberê deixa Mavi em um estado de angústia profunda. O que poderia ter acontecido com ele? Por que ninguém sabe de seu paradeiro? Essas perguntas ecoam na mente de Mavi enquanto ele tenta juntar as peças desse quebra-cabeça perturbador. A inquietação de Mavi aumenta após uma conversa reveladora com Nahum. Durante essa conversa, Mavi descobre que Iberê recebeu uma quantia significativa de dinheiro pouco antes de desaparecer. Rumores sombrios circulam pela cidade, insinuando que Iberê pode estar morto. O coração de Mavi aperta ao ouvir essas palavras, e ele sente um frio na espinha. A ideia de perder Iberê é insuportável. Movido por um instinto de proteção e amor fraternal, Mavi se lança em uma busca frenética para localizar Iberê. Ele pede a ajuda de Nahum, que, apesar de relutante, decide compartilhar o que sabe. Nahum revela que fez uma visita à casa de Iberê e encontrou tudo deserto.
As roupas, as malas, até mesmo os objetos pessoais que costumavam estar por lá, agora estavam ausentes. A casa, que antes era um lar repleto de vida e histórias, agora parecia um cenário de filme de terror. A única coisa que restava era um silêncio ensurdecedor. A mãe do filho de Iberê, Lorena, também entra na narrativa, trazendo mais um elemento de mistério. Ela afirma ter recebido um recado de Iberê, dizendo que ele viajaria a trabalho. No entanto, essa versão não convence Mavi. Ele sente que há algo muito mais sombrio por trás do desaparecimento de seu amigo. A mente de Mavi trabalha a 1000 por hora, e ele começa a montar um quebra-cabeça que parece cada vez mais complicado. À medida que Mavi mergulha mais fundo na investigação, ele se lembra de uma missão que havia dado a Iberê. A viagem à Suíça, onde Iberê foi enviado para investigar Julius Ayer, o dono do grupo Ayer, que tinha ligações suspeitas com o Albacoa. Iberê voltou de lá afirmando que a viagem fora inútil, mas agora, essas palavras parecem ecoar de forma diferente na mente de Mavi. O que realmente aconteceu naquela viagem? O que Iberê descobriu que poderia ter colocado sua vida em risco? A tensão aumenta quando Mavi recebe uma mensagem inesperada de Luma, uma jovem patricinha que, apesar de suas aparências superficiais, possui um coração bondoso e um senso de justiça afiado. Luma revela a Mavi que tem um segredo importante. Ela encontrou um vídeo gravado por Iberê. O coração de Mavi acelera ao ouvir isso. O que Iberê poderia ter registrado? O vídeo mostra um porta-retratos na casa do suposto suíço, mas o que realmente importa é o que vem a seguir. No vídeo, Iberê revela uma conexão crucial. Ele descobriu que Molina e Julius Ayer são a mesma pessoa. Essa informação é explosiva e, sem dúvida, teria colocado em risco a vida de Iberê. Mavi sente um nó na garganta ao perceber a gravidade da situação. Ele se dá conta de que Iberê estava em perigo e essa revelação transforma sua angústia em uma determinação feroz. Ele precisa descobrir a verdade, não apenas para honrar a memória de Iberê, mas também para trazer justiça a quem causou essa dor. O público, que já está ciente do destino trágico de Iberê, se vê envolvido em uma montanha-russa emocional. A cena é intensa e carregada de tensão, enquanto Mavi, em um momento de desespero, grita: "Não, meu príncipe, não!" A dor de Mavi é palpável, e seu desespero ressoa em cada espectador. A cena é um clímax emocional, onde a perda e a traição se entrelaçam, criando um ambiente de suspense e expectativa. Mavi se recusa a aceitar a verdade sobre a morte de Iberê. Ele começa a investigar mais a fundo, buscando pistas que possam levar à verdade. Cada passo que ele dá o leva mais perto do abismo, e ele percebe que está lidando com forças muito maiores do que ele poderia imaginar. O mundo em que Iberê estava envolvido é perigoso e traiçoeiro, e Mavi se vê em uma corrida contra o tempo para descobrir o que realmente aconteceu. Enquanto Mavi tenta desvendar o mistério, ele se depara com personagens que podem ser aliados ou inimigos. A tensão aumenta à medida que ele navega por um mar de mentiras e segredos, onde cada revelação traz novas perguntas. A luta de Mavi não é apenas pela verdade, mas também pela justiça e pela memória de Iberê, que merece ser lembrado como um herói, não como uma vítima. Mavi se vê em um dilema emocional, lutando contra a dor da perda e a necessidade de ação. Ele sabe que o tempo está se esgotando e que cada segundo conta. A busca pela verdade se torna uma obsessão, e Mavi se entrega completamente a essa missão. A cada nova pista, ele se aprofunda mais na escuridão, enfrentando perigos que ele nunca imaginou que existissem. A narrativa se desenrola com reviravoltas inesperadas, revelando a complexidade das relações humanas e os desafios que surgem quando se busca a verdade. A história de Mavi e Iberê se transforma em uma poderosa reflexão sobre amizade, lealdade e a luta contra a injustiça. À medida que Mavi avança em sua investigação,
Ele se depara com dilemas morais que o forçam a questionar suas próprias crenças. O que ele está disposto a fazer para descobrir a verdade? Até onde ele irá para proteger aqueles que ama? Essas perguntas ecoam em sua mente enquanto ele navega por um mundo onde a lealdade é testada e a traição pode vir de qualquer lugar. A jornada de Mavi é marcada por momentos de introspecção, onde ele reflete sobre sua relação com Iberê e como a perda dele impacta sua vida. Ele se lembra dos momentos felizes que compartilharam, das risadas e dos desafios que enfrentaram juntos. Essa nostalgia se transforma em motivação, impulsionando Mavi a seguir em frente, mesmo diante da adversidade. O clímax da trama se aproxima, e Mavi se vê em uma encruzilhada. Ele precisa decidir se vai confrontar os responsáveis pela morte de Iberê ou se buscará uma forma de justiça que não envolva violência. Essa escolha se torna um ponto crucial na narrativa, refletindo a luta interna de Mavi entre o desejo de vingança e a necessidade de paz. Mavi se vê confrontado não apenas com a dor da perda de Iberê, mas também com a necessidade de enfrentar um sistema corrupto e perigoso que ameaça tudo o que ele ama. A morte de Iberê não é apenas uma tragédia pessoal. É um catalisador que transforma Mavi em um agente de mudança, impulsionando-o a lutar contra as forças obscuras que operam nas sombras. A busca pela verdade se torna uma jornada de autodescoberta. Mavi percebe que, para honrar a memória de Iberê, ele deve se tornar a voz dos que não têm poder, dos que foram silenciados pela violência e pela traição. Ele aprende que a verdadeira coragem não reside apenas em buscar vingança, mas em lutar por justiça, mesmo quando isso significa arriscar sua própria vida. Conforme Mavi se aprofunda na investigação, ele forma alianças inesperadas. Personagens que antes eram meros coadjuvantes em sua vida, agora se tornam aliados cruciais. Luma, com seu espírito indomável, se junta a ele na luta, trazendo não apenas informações valiosas, mas também um novo sentido de esperança. Juntos, eles enfrentam desafios que testam não apenas suas habilidades, mas também sua determinação e moralidade. Enquanto Mavi desvenda os mistérios que cercam a morte de Iberê, ele também confronta seus próprios demônios. As lembranças de Iberê o acompanham, guiando-o em momentos de dúvida e desespero. Ele se lembra das lições que aprendeu com seu amigo, do valor da lealdade e da amizade, e isso o fortalece em sua missão. Mavi se transforma, passando de um empresário preocupado apenas com seus negócios para um defensor da justiça, disposto a enfrentar qualquer obstáculo. A tensão atinge seu clímax quando Mavi finalmente se depara com Molina e os capangas que ameaçaram suas vidas. Nesse confronto decisivo, Mavi precisa decidir se a vingança é o caminho certo ou se a verdadeira vitória reside em expor a corrupção e trazer à luz as injustiças. Essa escolha se torna um símbolo do dilema moral que permeia a narrativa, refletindo a luta entre o bem e o mal, a justiça e a vingança. Viola. Ao longo de sua jornada, a personagem enfrentou uma série de desafios que moldaram sua personalidade e a levaram a tomar decisões difíceis. Com uma narrativa repleta de reviravoltas, a história de Viola é uma reflexão sobre a força interior e a busca por liberdade. Após enfrentar uma longa jornada marcada por perdas, traições e desilusões amorosas, Viola optará por recomeçar sua vida fora do Brasil, buscando paz e independência. A protagonista, que passou por momentos de intensa dor emocional, percebe que o ambiente ao seu redor já não é mais propício para seu crescimento pessoal. As experiências vividas, embora dolorosas, a ensinaram a importância de se libertar das amarras do passado. Decidida a virar a página, Viola abrirá mão dos bens que Mavi havia transferido para ela, mostrando que sua vida já não gira mais em torno de vingança ou riqueza. Essa decisão simboliza uma ruptura com a busca por poder e status que antes a consumia. Em uma despedida emocionante,
a mocinha se encontrará com Mavi na prisão, onde ele cumprirá a pena por seus crimes, e essa cena é carregada de sentimentos complexos. Mavi, que foi tanto um amor quanto uma fonte de dor, representa tudo que Viola deseja deixar para trás. A conversa entre eles é repleta de tensão, mas também de compreensão. Viola, ao olhar nos olhos de Mavi, percebe que a verdadeira liberdade vem de dentro e que ela não pode mais se prender a um passado que a feriu. Após essa despedida, Viola parte para o Uruguai, um país vizinho que simboliza um novo começo. Nessa nova fase, ela contará com o apoio do pai, Marcel, e do fiel companheiro Rhodes. A presença de Marcel é especialmente significativa, pois ele representa a figura paterna, que sempre esteve ao seu lado, mesmo nos momentos mais difíceis. O relacionamento deles se fortalece à medida que Viola se abre sobre suas inseguranças e esperanças para o futuro. No Uruguai, Viola abrirá um restaurante e voltará a se dedicar à gastronomia, sua verdadeira paixão. A culinária sempre foi um refúgio para ela, um espaço onde podia se expressar e criar. O restaurante, que será chamado de Sabor e Liberdade, não é apenas um negócio, mas um símbolo de sua nova vida. Através da comida, Viola compartilha suas histórias, suas memórias e suas experiências, conectando-se com as pessoas de uma forma que nunca imaginou ser possível. Rhodes será uma peça-chave nesse processo, ajudando Viola a se reerguer com mais leveza e longe dos conflitos que marcaram seu passado. Ele é um amigo que a faz rir e a ajuda a ver a vida sob uma nova perspectiva. Apesar da forte conexão entre eles, a relação permanecerá apenas como uma amizade sincera e sólida. Rod respeita os limites de Viola e entende que seu foco deve ser em si mesma neste momento. Juntos, eles enfrentam desafios, como a adaptação ao novo ambiente e a construção do restaurante, criando memórias que serão eternas. Diferente do que costuma acontecer com mocinhas de novelas, Viola não encerrará sua trajetória com um par romântico. Em vez disso, ela seguirá sozinha, mas feliz e realizada. Esse final reforça sua busca por autonomia e liberdade, mostrando que seu maior objetivo sempre foi encontrar seu próprio caminho. Viola percebe que a felicidade não está atrelada a um relacionamento amoroso, mas sim à realização pessoal e ao amor próprio. Através de sua jornada, a personagem se transforma em um ícone de empoderamento feminino, inspirando outras mulheres a buscarem seus próprios caminhos e a não se deixarem definir por suas experiências passadas. Viola é um exemplo de que é possível recomeçar e que a vida pode ser bela mesmo após as tempestades. Sua história ressoa com aqueles que, como ela, enfrentam adversidades e buscam a luz no fim do túnel. À medida que Viola se estabelece no Uruguai, ela começa a descobrir novas facetas de si mesma. A culinária se torna uma forma de expressão e ela experimenta novas receitas que refletem sua jornada. A cada prato que cria, há uma parte de sua história, uma lembrança do que passou e uma celebração do que está por vir. O restaurante se torna um ponto de encontro para pessoas de diferentes origens, onde histórias são compartilhadas e novas amizades são formadas. Viola também se envolve em atividades comunitárias, ajudando a alimentar pessoas em situação de vulnerabilidade. Essa conexão com a comunidade traz um novo sentido à sua vida, e ela percebe que, ao ajudar os outros, também está se curando. Através de sua bondade e generosidade, Viola se torna uma figura querida na nova cidade e as pessoas a acolhem de braços abertos. Enquanto isso, a história de Mavi continua na prisão e seus reflexos na vida de Viola se tornam cada vez mais distantes. A liberdade que Viola busca não é apenas geográfica, mas também emocional. Ela aprende a perdoar, não apenas a Mavi, mas a si mesma, por ter se deixado levar por situações que a prejudicaram. Essa jornada de autoconhecimento e autoaceitação é fundamental para seu crescimento. Em meio a tudo isso,
Viola descobre novos hobbies e interesses. Ela começa a praticar yoga, o que a ajuda a encontrar equilíbrio e serenidade. As práticas de meditação se tornam uma parte essencial de sua rotina, permitindo que ela se conecte com seu eu interior e encontre paz em meio ao caos. Essa busca por bem-estar físico e emocional é um reflexo de sua determinação em construir uma vida plena e satisfatória. O Uruguai, com suas paisagens deslumbrantes e cultura vibrante, se torna o cenário perfeito para essa nova fase. Viola se encanta com as praias, as montanhas e a rica diversidade cultural do país. Cada dia é uma nova oportunidade de explorar e aprender, e ela abraça essa experiência com entusiasmo. A vida, que antes parecia um fardo, agora se transforma em uma aventura emocionante. Assim, a história de Viola se desenrola em um ritmo envolvente, mostrando que recomeços são possíveis e que a verdadeira força vem de dentro. Através de sua trajetória, ela inspira não apenas a si mesma, mas também todos ao seu redor, provando que a felicidade é uma escolha e que a vida é feita de momentos que merecem ser vividos plenamente. Viola, ao deixar tudo para trás e recomeçar sua vida no Uruguai, simboliza a jornada de muitas pessoas que, assim como ela, enfrentam adversidades e buscam um novo propósito. A escolha de Viola de não se prender a um relacionamento romântico, mas sim priorizar seu crescimento pessoal e sua paixão pela gastronomia, reflete uma nova perspectiva sobre o que significa ser uma mulher forte e independente. Através de sua história, Viola inspira outras mulheres a se libertarem de expectativas sociais e a buscarem seus próprios caminhos. Sua trajetória é um testemunho de que a felicidade não é um destino, mas uma jornada repleta de autodescoberta e aceitação. Ao abrir o sabor e liberdade, ela não apenas realiza um sonho, mas também cria um espaço onde as pessoas podem se conectar, compartilhar experiências e celebrar a vida. O restaurante se torna um símbolo de sua resiliência, um local onde a comida é mais do que apenas sustento, é uma forma de amor e acolhimento.